As oscilações são bastante presentes no nosso cotidiano. Elas estão presentes no balançar de edifício devido ao movimento dos ventos, em abalos sísmicos, ou até mesmo em cordas de violão. Mas como podemos definir o que são oscilações? Segundo o Dicionário Online de Português, oscilações são movimentos, balanço, movimento de um corpo que vai e vem alternadamente pelas mesmas posições. Na física, o estudo das oscilações é muito importante. Uma oscilação pode ser entendida como um movimento que se repete periodicamente em intervalos de tempos iguais. Um tipo básico de oscilação é o movimento harmônico simples. O MHS é um tipo de movimento periódico em que um ponto descreve a mesma trajetória em intervalos de tempos regulares. Estes são alguns exemplos de MHS. Além disso, o MHS é um movimento que pode ser descrito por funções senos e cossenos, funções periódicas. Algumas características de MHS são frequência, que é o número de oscilações completas por segundo. A frequência é representada pela letra F e sua unidade no Sistema Internacional de Medida é o Hertz. Período, que é o tempo necessário para realizar uma oscilação completa. É uma grandeza que está relacionada à frequência e é dada pelo seu inverso. O período é representado por T e sua unidade no SI é o segundo. O deslocamento de um objeto que executa o MHS é dado por x de t igual a xm cosseno de ωt mais φ, onde x de t é o deslocamento em função do tempo, xm a amplitude do deslocamento, ômega a frequência angular dada por 2π sobre t ou 2π vezes f, t um instante de tempo e φ a constante de fase. Observe o movimento com amplitudes diferentes e frequências diferentes. A figura da esquerda ilustra um movimento com amplitudes diferentes, e a da esquerda exibe um movimento com frequências diferentes. A velocidade e a aceleração de um objeto que executa o MHS são dados respectivamente por v de t igual a menos vm seno de ωt mais φ, onde Vm é a amplitude da velocidade, e A de t igual a menos AM cosseno de ωt mais φ, onde AM é a amplitude da aceleração. O gráfico ao lado exibe a relação de perpendicularidade entre as funções de deslocamento, velocidade e aceleração. A curva em azul ilustra o deslocamento, a curva em vermelho a velocidade e em verde a aceleração. Vamos estudar o MHS através de um sistema massa-mola. A lei de Hooke fornece que a força elástica é igual a menos a constante elástica vezes a elongação da onda. A segunda lei de Newton fornece que força é igual a massa vezes a aceleração. Assim, a aceleração é igual a menos k vezes x sobre m. O período do MHS independe da amplitude das oscilações. Ele depende apenas da constante da mola k e da massa do ponto móvel, onde T é igual a 2π raiz de m sobre k, onde ômega é igual a raiz de m sobre k. A energia no MHS é dada pela soma das energias potencial elástica e energia cinética, isto é, pela energia mecânica do sistema. A energia potencial é igual a 1/2 da constante elástica vezes a elongação ao quadrado. A energia cinética é igual a 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Substituindo as expressões próprias do MHS,
E somando as equações, temos que a energia mecânica é igual a 1/2 da constante elástica vezes a amplitude das oscilações ao quadrado. A energia mecânica é constante. A figura mostra a relação entre essas energias. A energia cinética, curva pontilhada, é máxima quando a energia potencial, curva em rosa, é mínima. E a soma dessas energias é a energia mecânica, reta que vai de -A até +A. Note que as energias cinética e potencial variam, mas a energia mecânica não. Ela é constante e é proporcional à amplitude do movimento. O pêndulo simples compõe uma classe de osciladores cuja força de retorno está associada à gravidade. Um pêndulo simples é um sistema que consiste em uma massa suspensa por um fio inextensível. Com algumas condições, este pêndulo pode ser considerado um oscilador harmônico simples. Os elementos de um pêndulo são uma massa presa a um fio inextensível de comprimento L e um ângulo θ entre a posição de equilíbrio e sua elongação. O período do pêndulo simples para pequenos ângulos é igual a 2π vezes a raiz do comprimento do fio sobre a gravidade. O período de oscilações não depende da massa. O período é proporcional à raiz do quadrado do comprimento do fio e inversamente proporcional à raiz quadrada da aceleração da gravidade. O plano de oscilações do pêndulo permanece constante. Em nosso experimento, iremos fazer um breve estudo sobre um pêndulo por meio de um vídeo, como este que você vai ver. Nós estudaremos sobre sua velocidade, aceleração e período. O material utilizado neste experimento foi barbante, massa, cilindro de metal, haste, régua, tripé para câmera e um computador com software tracker instalado. O material utilizado neste experimento faz parte de um kit para o estudo do pêndulo simples, mas você pode construir um pêndulo com materiais que você tem em casa. Você pode suspender uma bolinha qualquer por um barbante, por exemplo. Você deve prender a massa ao barbante e ajustá-la na haste. Coloque a régua em uma posição visível, ela será a nossa medida de referência. A partir dela, o tracker irá converter medidas reais em medidas virtuais. Você deve gerar um vídeo do experimento. A câmera deve estar fixada no tripé e bem posicionada em frente ao experimento. Com uma pequena elongação, o pêndulo deve ser posto a oscilar. Após a gravação do vídeo, vamos utilizar um software tracker para analisar o nosso vídeo e fazer o estudo do pêndulo simples. Vamos lá? O vídeo gerado em nosso experimento foi esse. O comprimento do fio do pêndulo é importante para determinarmos o seu período. Nesse experimento, o comprimento do fio foi de 31,1 cm. Começamos nossa análise definindo a medida de referência, que neste caso é a régua. A medida de referência é utilizada para transformar uma escala real, como a da régua, em uma escala virtual, utilizando a contagem de pixels. Neste experimento, a nossa escala tem 50 centímetros.
Em seguida, vamos determinar o sistema de coordenadas x, y e os eixos. Devemos colocar a origem no eixo central, o ponto de equilíbrio da massa. Este é o ponto central. Agora, vamos criar um novo ponto de massa e informar a posição da massa quadro a quadro. Você também poderá fazer isso automaticamente, utilizando a função trajetória automática. Esta é a trajetória do nosso pêndulo. À medida que informamos a posição da massa, um gráfico vai sendo gerado, como este. Os pontos em vermelhos correspondem à posição da massa em um dado instante de tempo, na direção x. Vamos estudar o movimento apenas na direção x. O gráfico da componente x da velocidade e da aceleração também são construídos a partir dos pontos da posição. Estes são os vetores velocidade. O segundo gráfico representa a componente x da velocidade. O terceiro gráfico apresenta a componente x da aceleração em função do tempo, e os vetores aceleração estão representados em azul. Ainda podemos ter acesso a uma tabela com os pontos para cada uma dessas grandezas. X, velocidade em x e a aceleração. Veja melhor a conexão entre essas grandezas. A figura ilustra as três curvas, posição, velocidade e aceleração, sempre na componente x, em um mesmo plano. E ao lado, a tabela exibe os dados de cada um destes pontos. Você sabe como são construídos os gráficos de velocidade e aceleração?
Quando determinamos a posição do elemento móvel, estabelecemos uma tabela de dados da posição em função do tempo, como esta que você está vendo. Aqui estamos apresentando apenas 7 pontos do nosso experimento, somente para ilustrar. Cada ponto estabelecido no nosso experimento corresponde a uma posição em x e em y, em um instante de tempo t. A partir das definições para velocidade e aceleração, o sistema define os valores instantâneos para estas grandezas. Dividindo a variação da posição do ponto 1 ao ponto 2 pela variação do tempo entre o ponto 1 e o ponto 2, obtemos um ponto da velocidade entre esses instantes. Desse modo, geramos uma tabela com os valores da velocidade. Note que a primeira célula da tabela está vazia. Isso deve-se ao fato de que é necessária uma variação da posição e uma variação do tempo para que a velocidade seja determinada. De mesmo modo, a tabela de aceleração é gerada a partir da razão entre a variação da velocidade e a variação do tempo de cada ponto. Novamente, observe as células vazias na tabela. As razões são as mesmas da tabela anterior. A partir dos pares de posição e tempo, velocidade e tempo e aceleração de tempo, construímos um gráfico explicitando esses pares em um sistema de coordenadas, onde o eixo ordenado corresponde ao deslocamento, velocidade e aceleração, e o eixo das abscissas corresponde ao instante de tempo. Estes são os gráficos gerados a partir do nosso experimento. A curva em vermelho ilustra o deslocamento do elemento móvel em função do tempo. A curva em azul e a curva em cinza são respectivamente a velocidade e a aceleração de oscilações em função do tempo. Observe bem que estes gráficos estão coerentes com a teoria apresentados, com amplitudes diferentes, onde a amplitude da aceleração é maior que a amplitude da velocidade, que é maior a amplitude da posição. Note também a diferença de fase das curvas. A curva em vermelho exprime uma função cosseno, a curva em azul uma função seno e a curva em cima uma função cosseno. À direita do gráfico estão os dados que geram estas curvas. É importante lembrar que estamos considerando apenas as grandezas na direção x, conforme a orientação explicada no nosso experimento. A partir do gráfico da velocidade de oscilações, podemos realizar uma curva fit, que consiste em ajustar os pontos obtidos em nossos experimentos por uma curva. As bolinhas azuis são os pontos obtidos com o nosso experimento. A curva que melhor se ajusta a estes pontos é uma função seno, do tipo v de x igual a seno de b vezes t mais c, onde a igual a menos 4,285 exponencial menos 1, t igual a 5,686, c igual a menos 3,116 exponencial 1. Essa é a curva da velocidade de oscilações. A equação da curva fornecida pelo programa é e a função da velocidade de oscilações de uma onda é dada por comparando as equações, temos que a amplitude da velocidade é igual a menos 4,289, a frequência é 5,686 e a fase é menos 31,1. Com técnicas que não estão no domínio do nosso vídeo, podemos determinar a função deslocamento e a aceleração das oscilações em função do tempo. Estas estão exibidas na tela. A figura ao lado ilustra essas funções. Note que a amplitude da velocidade é igual à frequência angular multiplicada pela amplitude do deslocamento, e a amplitude da aceleração é igual ao produto entre a amplitude da velocidade e a frequência angular. Note que a velocidade e a aceleração possuem uma dependência explícita do tempo.
Elas diferem da velocidade e a aceleração no movimento uniforme e movimento uniformemente variado, em que a velocidade e a aceleração são constantes. Podemos também conhecer a velocidade máxima para o nosso sistema. Ela se dá quando a função seno atinge o seu mínimo, menos 1. Assim, a velocidade máxima do pêndulo do nosso experimento é igual a 0,429 metros por segundo. Agora você pode calcular a aceleração máxima. Os vetores velocidade e aceleração também podem ser explicitados. Em amarelo, os vetores velocidade, em azul, os vetores aceleração. Podemos determinar o período de oscilações através da equação. T é igual a 2π sobre raiz de L sobre G. Em nosso experimento, L é igual a 31,1 cm. Substituindo os dados na equação, temos. Assim, o período de oscilações é igual a 1,12 segundos. Também podemos determinar o período médio de outra maneira, contando o número de oscilações completas em um certo intervalo de tempo. Em nosso experimento, contamos 9 oscilações completas em 9,843 segundos. Assim, por definição, a frequência é igual ao número de oscilações completas por intervalo de tempo. Assim, a frequência é igual a 0,914 Hz e o período 1,094 segundos. A diferença entre esses dois resultados é de 0,026 segundos e o erro relativo entre elas é 2,32%. Por que essa diferença? Erros de medida e de instrumentação de medida. Toda medida e todo instrumento tem uma incerteza associada a eles, que contribui para a propagação de erros. O ambiente também contribui com flutuações nas medidas, como vibrações, correntes de ar e outros. Entre outras coisas, a teoria é um modelo que melhor se ajusta à natureza, a teoria é ideal. O nosso experimento também é simplificado. Para resultados mais precisos, equipamentos e condições melhores são necessários. Você também pode determinar a aceleração da gravidade com este experimento. Basta calcular o período médio e substituir na equação, ou construir um gráfico e utilizar técnicas de análise para determinar g.